O silêncio no tribunal era sufocante. Todos me olhavam, alguns com pena, outros com horror. Depois que meu marido, Rafael, riu e disse diante da juíza: "Minha esposa é apenas um vegetal. Para que ela precisa de uma herança?" Aquelas palavras me atravessaram como uma lâmina. Senti o sangue gelar, mas também uma força antiga despertar. Com as mãos trêmulas, ergui o papel que guardei por meses, a minha última voz, a minha verdade. E quando o entreguei à juíza, a sala inteira ficou em silêncio. Naquele instante, soube que nada mais seria como antes. Mas antes de continuar, verifique se você já é inscrito no canal e conte pra gente nos comentários de qual cidade e país você está nos acompanhando. É sempre uma alegria descobrir de onde vêm nossos queridos ouvintes. Tudo começou há 7 anos, numa tarde chuvosa de março. Eu estava voltando da editora, onde acabara de entregar meu primeiro livro ilustrado para crianças. Meu coração transbordava de alegria, e nem a tempestade que desabava sobre São Paulo conseguia apagar meu sorriso. Trabalhei durante 2 anos naquele projeto, e finalmente seria publicado. Corri para me abrigar sob a marquise de uma livraria, mas minhas botas novas escorregaram na calçada molhada. Perdi o equilíbrio e comecei a cair, já imaginando o impacto doloroso contra o chão. Mas ele nunca veio. Braços fortes me seguraram, impedindo a queda. "Cuidado!", disse uma voz masculina suave e envolvente. Abri os olhos e vi Rafael pela primeira vez. Alto, elegante, com um sorriso que poderia estar em capas de revista. Ele segurava um guarda-chuva enorme sobre nós dois, criando uma bolha de proteção contra a chuva. "Obrigada", consegui murmurar, sentindo minhas bochechas corarem. "Você está bem?", ele perguntou, seus olhos castanhos demonstrando preocupação genuína. Tentei dar um passo, mas meu tornozelo protestou. Fiz uma careta de dor. Rafael notou imediatamente. "Deixe-me ajudá-la." "Para onde você vai?", ofereceu, seu tom protetor me fazendo sentir segura. "Moro ali na Vila Madalena, não é longe", respondi, ainda meio atordoada pela situação. Ele insistiu em me acompanhar até meu apartamento. Durante o caminho, conversamos sobre tudo. Descobri que Rafael trabalhava no mercado financeiro, gerenciava investimentos para empresas farmacêuticas. Parecia impressionado quando contei sobre meu trabalho como ilustradora. "Sempre admirei artistas", disse ele. "Vocês conseguem criar beleza do nada." Quando chegamos ao meu prédio, Rafael me entregou seu cartão. "Me liga quando seu tornozelo melhorar. Gostaria de te convidar para um café", disse com aquele sorriso devastador. Aceitei o cartão, sentindo borboletas no estômago. Não imaginava que aquele encontro casual mudaria minha vida completamente. Liguei para ele 3 dias depois. Nosso primeiro encontro foi em um café charmoso nos Jardins. Rafael era atencioso, engraçado, inteligente. Falávamos por horas e o tempo parecia voar. Ele me contava sobre suas viagens, seus projetos ambiciosos, seus sonhos. Eu compartilhava minhas histórias, meus desenhos, minha paixão pela arte. 1 mês depois, já estávamos inseparáveis. Rafael me levava para restaurantes sofisticados, presenteava-me com flores e pequenas surpresas. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Meus amigos diziam que eu brilhava, que nunca me viram tão feliz. E eu realmente era. Mas havia sinais que eu escolhi ignorar. A forma como Rafael sempre precisava controlar nossos planos, como ficava irritado quando eu mencionava encontros com minhas amigas artistas. "Você não precisa perder tempo com essas pessoas", dizia ele. "Você tem talento de verdade, não precisa se misturar com amadores." Eu justificava tudo em nome do amor. Achava que ele estava apenas me protegendo, me guiando para o sucesso. Como eu estava enganada. Mas naquele momento, apaixonada e ingênua, eu só via o príncipe encantado que me salvara na chuva. 6 meses depois de nos conhecermos, Rafael me levou para conhecer seus pais. Fiquei nervosa durante todo o trajeto até o condomínio de luxo em Alphaville. "Relaxe, eles vão te amar", Rafael disse, apertando minha mão.
Mas eu sabia que pessoas como os pais dele raramente aceitavam facilmente alguém da minha origem humilde. A casa era uma mansão, literalmente. 3 andares de puro luxo, com jardins impecáveis e uma piscina que mais parecia de resort. Uma empregada nos recebeu na porta e fomos conduzidos até a sala de estar, um ambiente tão formal que parecia um museu. Os pais de Rafael nos esperavam, sentados em poltronas de couro como se fossem tronos. Seu pai, Dr. Carlos Mendes, era um empresário de sucesso, dono de várias clínicas particulares. Alto, de postura rígida, tinha um olhar que parecia avaliar cada centavo do seu patrimônio. Sua mãe, Beatriz, era o estereótipo perfeito da socialite paulistana. Cabelo impecavelmente penteado, joias discretas mas caríssimas e um sorriso que não chegava aos olhos. "Então você é a Marina", disse Beatriz, me examinando da cabeça aos pés. "Rafael nos falou muito sobre você. Uma ilustradora, não é?" O tom dela fazia minha profissão soar como um hobby infantil. "Sim, senhora. Acabo de ter meu primeiro livro aceito por uma editora", respondi, tentando manter a confiança na voz. "Doutor." Carlos pigarreou. "A arte é uma área interessante, mas instável. Você tem algum plano de carreira mais sólido?" A pergunta me pegou desprevenida. "Pretendo continuar ilustrando, é minha paixão", respondi honestamente. Ele trocou um olhar significativo com a esposa, como se eu tivesse confirmado suas piores suspeitas. O jantar foi uma tortura refinada. Cada pergunta era uma armadilha disfarçada de interesse genuíno. Beatriz queria saber sobre minha família, minha formação, minhas perspectivas financeiras. Quando mencionei que meu pai era artista plástico, vi o desapontamento cruzar seu rosto. "Artistas na família. Que interessante", disse ela, num tom que claramente significava o oposto. "Uma mulher precisa ser mais do que apenas talentosa", Beatriz pontificou, enquanto cortava delicadamente sua carne. "Ela precisa ser prática, saber cuidar de uma casa, apoiar o marido na carreira dele." "Arte é bonito, querida, mas não paga contas." Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Rafael tentou defender. "Mãe, a Marina é muito talentosa. Seus livros fazem sucesso." Mas até sua defesa soava fraca, quase como se ele também duvidasse. Eu me senti pequena, inadequada, uma impostora naquele mundo de luxo e sofisticação. Depois do jantar, enquanto Rafael conversava com o pai no escritório, fiquei a sós com Beatriz. "Marina, vou ser direta com você", ela começou, sua voz baixa, mas firme. "Rafael é nosso único filho. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Precisa de uma esposa que esteja à altura, que entenda seu mundo." "Eu amo seu filho", disse eu, encontrando coragem não sei onde. "E vou fazer tudo para fazê-lo feliz." Beatriz sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. "Amor é lindo, querida. Mas casamento é um negócio. Espero que você entenda isso." Suas palavras ficaram ecoando em minha mente durante todo o caminho de volta. 8 meses depois daquela visita aos pais dele, nós nos casamos. A cerimônia foi discreta, para a decepção de Beatriz, que queria um evento grandioso. Mas meu pai estava doente, e eu queria algo simples, apenas com as pessoas que realmente amávamos. Rafael concordou, embora eu pudesse ver a frustração nos olhos da sogra. Meu pai, Paulo, estava mais fraco a cada dia. Ele sofria de problemas cardíacos graves, mas nunca reclamava. No dia do meu casamento, ele me levou até o altar com lágrimas nos olhos. "Seja feliz, minha filha", sussurrou. "E nunca deixe ninguém apagar sua luz." Não sabia que aquelas palavras seriam proféticas. Os primeiros meses de casamento foram uma montanha-russa. Rafael era atencioso e carinhoso em público, mas em casa começava a mostrar outra face. Ele criticava meu trabalho de forma sutil, comentários que pareciam inocentes, mas feriam profundamente. "Esse desenho ficou meio infantil, não acha?" dizia. Ou, "Você ainda está trabalhando nesse projeto?" Achei que já teria terminado. Eu me dedicava cada vez mais ao trabalho,
talvez como forma de provar meu valor. Meu segundo livro estava sendo um sucesso e recebi convites para ilustrar outros projetos. Mas cada conquista minha parecia incomodar Rafael. Você está trabalhando demais, reclamava. Mal tem tempo para cuidar da nossa casa. Tentei engravidar por quase 1 ano. Quando finalmente consegui, fiquei radiante. Mas a alegria durou pouco. Com 8 semanas, tive um aborto espontâneo. Rafael foi atencioso nos primeiros dias, mas logo sua frustração ficou evidente. Minha mãe conseguiu ter 3 gestações perfeitas, comentou um dia. A comparação doeu mais do que ele imaginava. 6 meses depois, engravidei novamente. Dessa vez, tomei todos os cuidados possíveis. Mas com 10 semanas, aconteceu de novo. Perdi o bebê. Rafael mal disfarçava sua decepção. Talvez você devesse parar de trabalhar tanto, sugeriu. Estresse não é bom para a gestação. Como se a culpa fosse minha. Comecei a me sentir uma fracassada. Não conseguia dar um filho ao meu marido. Meu trabalho não era valorizado e me sentia cada vez mais isolada. Rafael desencorajava meus encontros com amigas. Você não precisa dessas pessoas, dizia. Tem a mim, tem nossa família. Mas sua família nunca me aceitou de verdade. Minha única válvula de escape eram as visitas ao meu pai. Ele morava em um sítio pequeno nos arredores de São Paulo, onde tinha seu ateliê. Eu adorava passar fins de semana lá, respirando ar puro e conversando com ele sobre arte e vida. Rafael odiava essas viagens. Seu pai tem enfermeiros, não precisa de você toda hora, reclamava. Mas eu persistia. Papai estava cada vez mais fraco e eu sabia que nosso tempo juntos era limitado. Ele percebia que algo estava errado no meu casamento, embora eu tentasse esconder. Marina, você está feliz? Perguntou-me um dia, segurando minhas mãos com suas mãos trêmulas. Sim, pai, menti, forçando um sorriso. Ele me olhou com aqueles olhos sábios que pareciam ver através de qualquer mentira. Lembre-se sempre quem você é, minha filha. Uma artista brilhante, uma mulher forte. Não deixe ninguém te fazer esquecer disso. Abracei-o, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Eu precisava daquelas palavras mais do que ele imaginava. A noite do acidente está gravada em minha memória com uma clareza dolorosa. Era uma sexta-feira chuvosa de junho. Eu havia passado o dia com meu pai no sítio e ele estava particularmente emotivo. Marina, preciso te contar algo importante, disse ele, mas começou a tossir violentamente. A enfermeira interveio e a conversa ficou para depois. Depois que nunca chegaria. Saí do sítio por volta das 8 da noite. A chuva caía fina, mas constante, daquele jeito que torna as estradas escorregadias e perigosas. Eu estava cansada, física e emocionalmente exausta. Rafael tinha ligado 3 vezes durante o dia, reclamando que eu deveria estar em casa. Discutimos por telefone e eu desliguei irritada. A estrada estava praticamente vazia. Coloquei uma música suave no rádio, tentando relaxar. Pensava em tudo o que estava errado no meu casamento, em como minha vida tinha tomado um rumo diferente do que eu sonhava. Será que ainda havia tempo de mudar? Será que eu tinha coragem de recomeçar? Foi então que vi a capivara. Ela apareceu do nada, cruzando para o meio da estrada. Seus olhos brilhavam assustados sob a luz dos faróis. Meu instinto foi virar o volante bruscamente. Foi um erro fatal. O carro derrapou no asfalto molhado, rodou 1, 2 vezes. Ouvi o som aterrorizante de metal se retorcendo, vidro se estilhaçando. O mundo virou de cabeça para baixo, literalmente. Senti um impacto violento, uma dor explosiva na coluna. E então, tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Quando voltei a mim, estava presa nas ferragens do carro capotado. Não conseguia me mover e a dor era insuportável. Tentei gritar, mas apenas um gemido fraco saiu da minha garganta. Chovia dentro do carro pelos vidros quebrados. Eu sentia o gosto de sangue na boca. Socorro! Sussurrei para o vazio. Por favor, alguém me ajude.
Mas a estrada estava deserta e o medo de morrer ali sozinha me consumia. Não sei quanto tempo passou. Poderiam ser minutos ou horas. A dor na minha coluna era tão intensa que eu mal conseguia respirar. Tentei mexer as pernas, mas elas não respondiam. Pânico me invadiu. Minhas pernas. Eu não sentia minhas pernas. Não, não, não. Repeti como um mantra, como se pudesse desfazer aquela realidade. Foi quando vi as luzes de outro carro se aproximando. Aqui! Tentei gritar, mas minha voz mal saía. O carro parou. Ouvi passos apressados. Meu Deus, tem alguém aí? Uma voz masculina gritou. Aguenta aí, vou ligar para as ambulâncias. Era um caminhoneiro, um homem de meia idade com rosto bondoso. Ele ficou comigo até a ambulância chegar, segurando minha mão, dizendo palavras reconfortantes. Você vai ficar bem, moça. Vai dar tudo certo. Eu queria acreditar nele, mas a forma como os paramédicos reagiram ao me ver, a urgência em seus movimentos, o olhar preocupado que trocaram entre si, tudo me dizia que nada estava bem. No hospital, enquanto me preparavam para a cirurgia de emergência, só conseguia pensar em uma coisa. Minhas pernas não se moviam. Eu não sentia nada da cintura para baixo. E quando o médico entrou, com aquela expressão que todo paciente aprende a temer, eu soube. Minha vida, como eu a conhecia, tinha acabado naquela estrada escura e chuvosa. Acordei da cirurgia para um mundo diferente. As primeiras palavras do neurocirurgião ecoaram como uma sentença. Marina, você teve uma fratura grave na coluna vertebral. Fizemos tudo o que pudemos, mas o dano à medula espinhal foi extenso. Você provavelmente não voltará a andar. Provavelmente. Essa palavra cruel que oferece uma esperança impossível. Rafael apareceu no hospital cercado de câmeras. Não sei como a imprensa descobriu sobre o acidente, mas de repente, meu marido estava dando entrevistas nos corredores. Minha esposa é uma lutadora, uma artista talentosa. Vamos superar isso juntos, declarava ele, a imagem perfeita do marido devotado. Mas quando entrava no meu quarto, o homem atencioso das câmeras desaparecia. Ele ficava no celular, falando baixo sobre negócios, investimentos, oportunidades. Mal olhava para mim. Quando falava comigo, suas palavras eram mecânicas, vazias. Como você está se sentindo? Os médicos disseram que você precisa de repouso. Não havia amor naquelas palavras, apenas obrigação social cumprida. 3 dias após a cirurgia, recebi a notícia que destruiu o que restava do meu espírito. Meu pai havia falecido. Ataque cardíaco fulminante. Ele se foi sozinho no seu ateliê, provavelmente pensando em mim. Não pude ir ao funeral. Estava presa naquela cama de hospital, incapaz de me despedir do único homem que me amara incondicionalmente. Algo dentro de mim morreu naquele dia. Parei de falar. Para que falar? Para dizer o quê? Que eu tinha perdido tudo? Minhas pernas, meu pai, minha vida? As palavras pareciam inúteis, vazias de significado. Os médicos chamavam de depressão pós-traumática. Eu chamava de desistência. Rafael organizou minha transferência para uma clínica particular caríssima, a Clínica Renascer. O melhor tratamento que o dinheiro pode comprar, ele declarou para as câmeras que ainda o seguiam. A clínica era linda, moderna, com quartos que mais pareciam suítes de hotel. Mas eu não ligava. Para mim, era apenas uma prisão mais luxuosa. Contratou uma enfermeira particular, Dona Célia, uma mulher de 50 anos com mãos gentis e olhar observador. Ela cuidava de mim com dedicação silenciosa, respeitando meu mutismo. Não tentava me forçar a falar, apenas fazia seu trabalho com competência e gentileza. Eu era grata por isso, embora não conseguisse demonstrar. Os dias se arrastavam numa rotina entorpecente. Acordar, banho assistido, sessões de fisioterapia dolorosas e inúteis, refeições que eu mal tocava, visitas breves de Rafael entre seus compromissos importantes. Ele sempre trazia frutas que eu não comia, flores que eu não via. Sua presença era sufocante, artificial como aquelas flores de plástico nos corredores da clínica.
À noite, quando achava que eu estava dormindo, Rafael falava ao telefone no corredor. Sua voz vazava pela porta. Sim, querida, eu sei que é difícil, mas não podemos fazer nada agora. Ela está sendo bem cuidada. Querida? Meu coração, já destroçado, se partiu um pouco mais. Ele tinha outra pessoa. Claro que tinha. As semanas se transformaram em meses. Parei de contar os dias. Recusava comida, recusava fisioterapia, recusava esperança. Existia, apenas isso. Respirava porque meu corpo insistia em continuar, mas minha alma já tinha partido. Os médicos conversavam entre si, preocupados com meu estado mental. Mas o que eles poderiam fazer? Não existe remédio para uma vida destruída. Foi numa tarde cinzenta de setembro que ela apareceu. Eu estava na minha cadeira de rodas, olhando pela janela sem realmente ver nada, quando ouvi a porta se abrir. Oi, disse uma voz fina e animada. Virei a cabeça e vi uma menininha de uns 6 anos, com tranças desiguais e um sorriso banguela que iluminava o quarto. Sofia, você não pode entrar aqui sem permissão, disse Dona Célia gentilmente, mas a menina já estava ao meu lado. Desculpa, é que vi você da porta e você parecia tão tristinha. Vim te fazer companhia. Ela tinha aquela espontaneidade brutal das crianças, sem filtros ou medos sociais. Simplesmente via alguém triste e queria ajudar. Sofia era filha de uma das fisioterapeutas da clínica. Tinha uma condição cardíaca congênita e passava muito tempo ali, esperando a mãe terminar o trabalho. Você gosta de desenhar? Perguntou ela, tirando um papel amassado e giz de cera do bolso do vestido florido. Não respondi, mas ela não se importou. Sentou-se no chão e começou a desenhar. Vou fazer um sol para você, anunciou, concentrada em seu trabalho. Minha mãe diz que quando a gente está triste, tem que pensar em coisas que brilham. Sol brilha, né? Desenhava com língua de fora, totalmente absorta. Depois de alguns minutos, estendeu o papel para mim. Pronto. Isso é para você não ficar mais triste. Era um sol torto, com raios de tamanhos diferentes, algumas cores saindo das linhas. Era imperfeito e absolutamente lindo. Peguei o papel e algo dentro de mim, algo que estava congelado há meses, tremeu levemente. Sofia sorriu, satisfeita. Você tem mãos bonitas, disse ela. Aposto que você desenha muito melhor que eu. A partir daquele dia, Sofia aparecia quase todos os dias. Dona Célia, percebendo que a menina estava causando algum efeito positivo em mim, permitia as visitas. Sofia falava pelos dois, contando histórias da escola, dos desenhos animados que assistia, dos sonhos que tinha. Não esperava respostas, apenas compartilhava sua vida comigo. Sabe o que eu vou ser quando crescer? Perguntou ela um dia, balançando as perninhas enquanto sentava na minha cama. Vou ser médica de corações. Porque o meu coração não funciona direito. Então, eu vou aprender a consertar corações. Aí vou consertar o meu e o de outras pessoas também. A inocência dela me partia e curava ao mesmo tempo. Uma semana depois de nosso primeiro encontro, Sofia trouxe um presente. Era um caderno de desenho pequeno e uma caixa de lápis de cor. Minha mãe me deu dinheiro para comprar uma boneca, mas eu comprei isso para você. Porque suas mãos funcionam, né? Então você pode desenhar. Disse isso com tamanha naturalidade que levei alguns segundos para processar. Suas mãos funcionam. Essa frase simples ecoou na minha mente por dias. Sofia não me via como uma deficiente, uma inválida, um vegetal. Ela via alguém cujas mãos funcionavam e que poderia desenhar. Pela primeira vez em meses, olhei para minhas mãos de verdade. Movi os dedos lentamente. Eles responderam. Naquela noite, depois que todos dormiram, peguei o caderno que Sofia tinha me dado. Segurei um lápis, sentindo seu peso familiar nas mãos. Estava enferrujada, tremendo, mas tracei uma linha. Depois outra. Eram rabiscos sem sentido, mas eram meus rabiscos, minha criação. Pela primeira vez desde o acidente, senti algo além de desespero.
senti uma fagulha minúscula de possibilidade. Dona Célia começou a me levar para passeios no pequeno parque da clínica. Eram experiências dolorosas no início. Eu sentia todos os olhares sobre mim, ou assim imaginava. Cada pessoa que passava parecia me ver apenas como a mulher na cadeira de rodas, não como Marina, a artista, a pessoa. Eu queria ser invisível, desaparecer na cadeira. Mas Dona Célia era persistente. Você precisa de sol, de ar fresco. Ficar trancada no quarto só piora as coisas, dizia ela com sua firmeza gentil. Então íamos toda a tarde para aquele parque pequeno, mas agradável, com suas árvores frondosas e banco de madeira onde ela se sentava enquanto eu permanecia na cadeira, olhando para o nada. Do outro lado da rua havia uma cafeteria pequena e acolhedora. Sempre cheirava a café fresco e pão caseiro, aromas que penetravam no parque e me faziam lembrar de um tempo em que eu era normal, quando podia simplesmente entrar em um café e pedir um cappuccino. Agora até isso parecia impossível. Foi na terceira semana de passeios que ele se aproximou. "Escapou da comida de hospital?" disse uma voz masculina amigável. Olhei para cima e vi um homem de uns 35 anos, com cabelos ligeiramente despenteados e um sorriso genuíno. Usava um avental com respingos de café e tinha olhos castanhos bondosos que me encaravam com interesse, não com pena. "Sou o Lucas, dono daquele estabelecimento ali." Ele gesticulou para a cafeteria. "Tenho visto vocês aqui quase todos os dias." "Você sempre parece tão pensativa." Não respondi, obviamente, mas ele não pareceu se importar. "Tudo bem, não precisa falar, mas posso oferecer um chá? Tenho uma mistura especial de ervas que ajuda a clarear a mente." Antes que eu pudesse reagir, ele correu até o café e voltou com 2 copos térmicos. Entregou um para Dona Célia e outro para mim. "Experimentem, garantia de satisfação ou seu dinheiro de volta", brincou ele piscando. O chá estava delicioso, quente e aromático, com um toque de gengibre e hortelã. Tomei pequenos goles enquanto Lucas conversava animadamente sobre absolutamente nada importante. Ele começou a aparecer todos os dias quando nos via no parque. Nunca tentava me forçar a falar, apenas compartilhava histórias engraçadas sobre seus clientes, lia trechos de livros que estava lendo, comentava sobre o clima. Sua presença era reconfortante, sem expectativas ou exigências. Ele simplesmente estava ali, oferecendo companhia sem cobrar nada em troca. Uma semana depois, Lucas trouxe um presente. Era um tablet com caneta stylus. "Olha, sei que você ilustra livros. Dona Célia me contou", explicou ele, agachando-se na frente da minha cadeira para ficar no meu nível. "Pensei que talvez isso fosse mais fácil do que papel e lápis. Pode desfazer, refazer, ninguém precisa ver até você estar pronta." Olhei para o tablet, depois para ele. Havia algo em seus olhos, uma crença em mim que eu não sentia em mim mesma. "Suas mãos funcionam perfeitamente", disse ele, ecoando sem saber as palavras de Sofia. "E talento não desaparece só porque outras coisas mudaram. Experimenta. Sem pressão, sem julgamentos, só você e uma tela em branco." Naquela noite, sozinha no meu quarto, liguei o tablet. A tela brilhante me saudava com possibilidades infinitas. Peguei a caneta stylus com mãos trêmulas. O primeiro traço foi incerto, torto. Mas havia algo libertador em poder apagar, tentar de novo. Desenhei por horas, deixando a dor sair através das linhas e cores. O resultado foi caótico, um turbilhão de emoções transformadas em imagem. Mas era meu. Pela primeira vez em 6 meses, havia criado algo. E nessa criação, encontrei um fio fino de esperança, tênue mas real, me puxando de volta para o mundo dos vivos. Enquanto eu lentamente redescobriam a vontade de viver através da arte e das pequenas gentilezas de Sofia e Lucas, Dona Célia observava tudo com olhos atentos. Uma noite, ela me disse algo que mudaria tudo. "Seu marido não é seu aliado, Marina. Tenha muito cuidado." Sua voz era baixa, urgente, e seus olhos mostravam preocupação genuína.
Algumas semanas após a morte do meu pai, o tabelião foi à clínica para ler o testamento. Rafael estava presente, obviamente, com sua máscara de marido dedicado firmemente no lugar. Eu podia sentir sua expectativa, sua certeza de que finalmente controlaria os bens do meu pai, incluindo o sítio e as economias. O tabelião pigarreou e começou a ler. Meu pai, prudente como sempre, havia deixado tudo para mim, mas com condições específicas. A principal, eu só teria acesso total aos fundos após completar uma série de ilustrações chamada Luz Interior e apresentá-la a um comitê de especialistas. O sítio não poderia ser vendido por 5 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o rosto de Rafael mudar de expectativa para choque, depois para raiva mal disfarçada. Isso é absurdo. Ele explodiu assim que o tabelião saiu. Seu pai estava senil. Uma série de ilustrações? Você mal consegue segurar uma colher. Vamos contestar isso imediatamente. Foi a primeira vez que senti algo além de desespero em meses. Senti raiva. Raiva fria e clara. Meu pai não estava senil. Ele era a pessoa mais lúcida que conheci. E aquele testamento não era apenas uma última vontade, era um presente final, uma tábua de salvação, uma arma que ele me deixara para me proteger de algo que ele havia previsto. Você vai ao tribunal e alega que ele não estava em pleno juízo, Rafael continuava, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. É a única forma de termos acesso ao dinheiro rapidamente. Termos? Ele nem tentava mais disfarçar que o dinheiro era seu objetivo. Olhei para ele com novos olhos, vendo finalmente quem ele realmente era. Naquela noite, pedi a Dona Célia que ligasse para uma velha amiga minha da faculdade. Laura tinha se tornado uma das advogadas mais respeitadas de São Paulo. Quando ela atendeu, usei minha voz pela primeira vez em meses. Estava rouca, fraca, mas firme. Laura, aqui é Marina. Preciso da sua ajuda. Acho que meu marido está tentando me destruir. A partir daquele momento, entrei em modo de guerra silenciosa. Continuei fingindo estar mergulhada em apatia, mal respondendo a estímulos. Rafael, vendo isso, relaxou sua guarda. Mas por trás da fachada, eu estava trabalhando. Desenhava todas as noites, criando a série que meu pai havia exigido. E, mais importante, coletando evidências. Dona Célia se revelou uma aliada valiosa. Ela ouvia as conversas telefônicas de Rafael quando ele achava que estávamos dormindo. Sim, Larissa, está tudo conforme planejado. Ela está completamente fora de si. Assim que conseguir a tutela, vou poder controlar tudo. E nossos negócios com o Dr. Almeida também estão progredindo bem. As entregas ilegais estão rendendo muito. Lucas também ajudou, usando contatos antigos para investigar Rafael. Ele me contou sua própria história, de como havia sido bombeiro e perdido tudo por causa de pessoas corruptas. Eu conheço homens como seu marido, disse ele, com raiva contida. Eles acham que podem comprar tudo e todos, mas sempre deixam rastros. A peça final do quebra-cabeça veio quando fomos ao sítio do meu pai. Era arriscado, mas necessário. Com a ajuda de Lucas, conseguimos entrar sem Rafael saber. No ateliê do papai, encontrei seu diário. As últimas entradas eram devastadoras. Ele suspeitava de Rafael, havia contratado um detetive particular, descobrira sobre a amante e, pior, sobre o possível sabotagem no meu carro. Rafael entrou com o processo para me declarar juridicamente incapaz 2 semanas depois. Laura, minha advogada, estava preparada. Ele vai tentar te fazer parecer um vegetal, alguém totalmente incapaz de tomar decisões, ela me explicou durante uma de nossas reuniões secretas. Mas nós temos evidências do contrário. E mais, temos evidências contra ele. O dia do julgamento chegou como uma tempestade inevitável. Dona Célia me ajudou a me arrumar. Escolhi um vestido simples, mas elegante, azul escuro. Prendi meu cabelo em um coque. Queria parecer digna, no controle, mesmo presa naquela cadeira de rodas. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. A sala do tribunal estava cheia.
Rafael estava lá com sua advogada, uma mulher de aparência glacial chamada Doutora Márcia. Ele usava terno impecável e expressão de marido preocupado perfeitamente ensaiada. Ao meu lado estava Laura, jovem, mas brilhante, com olhos inteligentes que pareciam ver através de qualquer mentira. A juíza, Doutora Helena Rodrigues, era uma mulher de meia idade com rosto severo e reputação de integridade absoluta. Ela nos observou a todos com um olhar penetrante antes de dar início à sessão. Rafael foi o primeiro a falar, e foi uma performance digna de Oscar. Sua voz tremeu no tom exato para evocar simpatia sem parecer exagerado. Meritíssima, dei à minha esposa os melhores anos da minha vida, começou ele, levemente inclinado para a frente, apoiando as mãos na balaustrada. Mas o estado de Marina só piora. Ela não fala, quase não responde a estímulos. Estou exausto tentando cuidar dela. E agora, essa herança ridícula com condições impossíveis. É cruel forçá-la a produzir arte quando ela mal consegue funcionar. A performance dele era convincente. Vi alguns rostos no tribunal, mostrando simpatia. Ele continuou, falando sobre o acidente, sobre como estava cuidando de mim, sobre quanto isso estava custando financeiramente e emocionalmente. Cada palavra era calculada para fazê-lo parecer o mártir perfeito, e eu, a esposa inútil e onerosa. Foi quando Laura se levantou. Senhor. Rafael, o senhor diz que quer proteger sua esposa. Pode nos explicar, então, por que transferiu R$150 mil para uma conta offshore 2 semanas antes de entrar com este processo? Sua voz era calma, mas cortante. A doutora Márcia tentou objetar, mas a juíza a silenciou com um olhar. O rosto de Rafael ficou rígido por uma fração de segundo. Foram transações profissionais, ele respondeu, forçando um tom condescendente. Investimentos legítimos para garantir o futuro de Marina. Laura sorriu sem humor. E suas viagens frequentes ao litoral, onde coincidentemente vive sua colega Larissa Monteiro, também são para garantir o futuro de Marina? A máscara começou a rachar. Rafael abriu a boca para protestar, mas Laura não havia terminado. E quanto aos seus encontros regulares com o doutor Almeida, onde, segundo registros bancários, vocês discutiram entregas de substâncias não certificadas para clínicas particulares. Isso também é cuidado com sua esposa? São insinuações vis! Rafael explodiu, perdendo a compostura. Você está mesmo disposta a me caluniar por causa do dinheiro dela? Foi seu erro fatal. A juíza inclinou-se para a frente, seus olhos estreitando. Senhor Rafael, recomendo que se controle. Continue, doutora Laura. O momento culminante chegou quando Rafael, completamente fora de controle após os ataques de Laura, cometeu o erro que selaria seu destino. Olhando diretamente para mim com desprezo puro, ele disse as palavras que ficaram gravadas em cada pessoa presente. Minha esposa é praticamente um vegetal. Para que ela precisa de uma herança? O silêncio que se seguiu às palavras de Rafael foi tão profundo que pude ouvir meu próprio coração batendo. Vi o choque nos rostos ao redor, o horror na expressão da escrivã. Até a própria advogada dele pareceu perder a compostura. A juíza o encarou com tanto desprezo que o ar pareceu congelar. Foi naquele exato momento que me movi. Com esforço visível, tremendo de dor e nervosismo, levantei minha mão. Peguei a folha de papel que segurava no colo desde o início da audiência. Era o desenho que havia feito para Sofia, um trabalho detalhado e vibrante que mostrava a menina sorrindo, cheia de vida e esperança. Estendi para Laura. Minha advogada pegou o papel com cuidado reverente, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela caminhou até a mesa da juíza e colocou o desenho na frente dela. Solicito que seja incluído nos autos, meritíssima. A juíza olhou para Rafael com um último olhar de reprovação antes de pegar o desenho. O que ela viu não foram rabiscos incoerentes ou traços trêmulos de alguém incapaz. Era arte genuína, tocante, técnica e emocionalmente sofisticada.
Cada detalhe do rosto de Sofia estava capturado com amor e habilidade. No canto, em caligrafia clara e bonita, estava escrito: Para minha corajosa Sofia. Obrigada por me trazer de volta à luz. Sua amiga, Marina. A juíza ergueu o desenho para que todos pudessem ver. Murmúrios se espalharam pela sala. Rafael empalideceu, finalmente compreendendo que havia subestimado completamente sua esposa vegetal. Foi então que as portas do tribunal se abriram e 2 policiais entraram, acompanhados por um investigador. Peço desculpas pela interrupção, meritíssima, disse o investigador, apresentando suas credenciais. Investigador Cardoso, da Polícia Federal. Viemos prender o Sr. Rafael Mendes. Olhei para Rafael e vi o pânico tomar conta de seu rosto. Todo o peso dos últimos meses, a dor, o medo, a batalha silenciosa, tudo me atingiu de uma vez. O mundo começou a girar. Os sons se tornaram distantes, como se eu estivesse debaixo d'água. Senti meu corpo ficando fraco, escorregando na cadeira. Marina! Ouvi Laura gritar. Dona Célia correu para mim. Chamem uma ambulância! A voz da juíza ecoou, e então tudo ficou negro. Quando recuperei a consciência, estava numa maca no corredor do tribunal. Um paramédico checava meus sinais vitais. Calma, senhora. Você apenas desmaiou. Está tudo bem agora. Virei a cabeça e vi Lucas ali, segurando minha mão. Não sei como ele soube do julgamento, mas estava lá, seus olhos cheios de preocupação e algo mais. Algo que fez meu coração apertar. Você conseguiu. Ele sussurrou, apertando minha mão. Foi tão corajosa. Tentei sorrir, mas as lágrimas vieram antes. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de libertação. Anos de dor, traição e luta finalmente haviam terminado. Eu havia vencido. A juíza veio até mim antes de eu ser levada para o hospital. Marina, raramente vejo tanta coragem em meu tribunal, disse ela, sua voz normalmente fria agora tingida de admiração. Não apenas negamos o pedido de seu marido, como ele está sendo preso por múltiplos crimes. Você é livre. Livre. Aquela palavra nunca soou tão bonita. 1 ano depois, eu estava em pé no meu próprio estúdio de arte, apoiada em uma bengala elegante. As sessões intensivas de fisioterapia haviam dado resultado. Eu não andava como antes, provavelmente nunca andaria, mas estava de pé. Cada passo era uma vitória, cada dia sem cadeira de rodas era um milagre pelo qual era grata. O estúdio era exatamente como eu sonhara. Amplo, cheio de luz natural, com paredes cobertas por minhas ilustrações. Tinha transformado o sítio do meu pai em um centro de arte-terapia para crianças hospitalizadas. Sofia era minha assistente favorita, sempre por perto, agora completamente saudável após uma cirurgia bem-sucedida. Minha série Luz Interior havia se tornado um sucesso. As ilustrações contavam minha história através de metáforas visuais de esperança, dor e renascimento. Foram publicadas em um livro que se tornou best-seller, com todos os lucros destinados a instituições de caridade para vítimas de violência doméstica e pessoas com deficiência. Rafael foi condenado a 15 anos de prisão. Os crimes se acumularam. Tentativa de homicídio através da sabotagem do meu carro, fraude, tráfico de substâncias ilícitas não certificadas para clínicas. Larissa, sua amante e cúmplice, testemunhou contra ele em troca de uma pena reduzida. Nunca mais o vi, e não sentia nada além de indiferença por ele. A herança do meu pai me deu segurança financeira, mas mais importante, me deu um propósito. Cada dia eu ensinava crianças a expressarem sua dor através da arte. Via minha própria jornada refletida em seus olhos quando pegavam um pincel pela primeira vez, quando descobriam que podiam criar beleza mesmo no meio do sofrimento. Lucas estava sempre presente. Nosso relacionamento cresceu naturalmente, como uma planta bem cuidada. Ele nunca me apressou, nunca exigiu nada. Apenas esteve lá, dia após dia, com seu chá especial,
suas histórias engraçadas, seu amor silencioso e constante. 6 meses atrás, ele me pediu em casamento no mesmo parque onde nos conhecemos. Disse sim, sem hesitar. Não porque precisava dele para me completar, mas porque ele me complementava. A diferença era sutil, mas crucial. Eu era completa sozinha, mas melhor com ele ao meu lado. Nosso casamento seria simples, no sítio, cercados apenas por pessoas que realmente amávamos. Dona Célia se tornou mais que uma enfermeira. Era uma amiga querida e minha assistente no estúdio. Laura, minha advogada, visitava frequentemente e nos tornamos irmãs de coração. Até o caminhoneiro que me salvara naquela noite chuvosa, o Sr. João, era um visitante regular, sempre com histórias da estrada e um sorriso caloroso. Hoje, olhando para minha vida, vejo que o acidente, por mais terrível que tenha sido, me levou a um caminho que nunca teria descoberto de outra forma. Perdi minhas pernas, temporariamente. Perdi meu marido, mas ganhei minha liberdade. Perdi meu pai, mas encontrei seu legado vivo em cada criança que eu ajudo. Ainda há dias difíceis. Dias em que a dor física é quase insuportável. Dias em que olho para minha bengala com ressentimento. Mas são cada vez mais raros. Porque aprendi que força não significa ausência de fraqueza, mas a coragem de continuar apesar dela. E que às vezes, os momentos mais sombrios da vida são apenas prelúdios para os mais luminosos. 5 anos se passaram desde aquele dia no tribunal. Estou sentada no jardim do sítio, assistindo Lucas brincar com nossas 2 filhas adotivas, Helena e Clara. O sol da tarde ilumina tudo com uma luz dourada e posso ouvir o riso das meninas ecoando pelos campos. Minha bengala está apoiada na cadeira ao meu lado, um lembrete constante de onde estive e quão longe cheguei. Às vezes ainda penso naquele momento no tribunal, quando Rafael me chamou de vegetal. Aquelas palavras que deveriam ter me destruído acabaram sendo o catalisador da minha libertação. Foram elas que me deram a raiva necessária para lutar, para provar não apenas para o mundo, mas para mim mesma, que eu era muito mais do que minhas limitações físicas. Meu pai estava certo sobre tudo. Ele viu a verdade sobre Rafael antes de mim, protegeu-me mesmo depois da morte e deixou-me não apenas uma herança material, mas uma missão que deu novo significado à minha vida. Onde quer que ele esteja, espero que saiba que sua filha não apenas sobreviveu, mas floresceu. Aprendi que a verdadeira deficiência não está no corpo, mas na incapacidade de amar, de ter empatia, de ser genuíno. Rafael, com seu corpo perfeito, era o verdadeiro inválido. Eu, com minha bengala e minhas cicatrizes, sou mais completa do que nunca fui quando podia andar sem ajuda. Agora, se você gostou dessa história, clique nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há uma história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.